Olá, queridos alunos do curso de Letras Libras. Estamos iniciando a segunda aula da disciplina de Comunicação e Expressão. Antes, então, de iniciarmos a aula, vou dar alguns recados básicos da disciplina com relação às atividades. Está disponível no ambiente de vocês as atividades objetivas, a E2 e a E3. Então, além das discursivas, que nós já tínhamos da semana passada, agora nós temos as objetivas. Verifiquem o prazo, né, para não perderem, e também vejam se está tudo certo, se estão lá todas as questões, e qualquer dúvida pode me enviar no Fale com o Mediador. Os slides dessa aula e já estão lá em material da disciplina, e essa aula também vai permanecer gravada e disponibilizada no ambiente de vocês, certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Olá, querido aluno, eu sou o professor João Carlos e iniciamos hoje, tá, o nosso segundo encontro da disciplina de Comunicação e Expressão. Como sempre, eu digo, é um prazer poder ter a oportunidade de entrar na casa de vocês e também é um prazer recebê-los aqui em casa, tá bom? Então, tenho certeza que muitas coisas interessantes e importantes foram discutidas no primeiro encontro e nós daremos sequência para este segundo momento, então, tá bom? Para o nosso segundo encontro. E claro que eu tenho um recado importante para que vocês leiam, né, com atenção as unidades, assistam as aulas conceituais, façam com calma as atividades para que vocês tenham um bom resultado e uma boa nota no final do processo, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, então, a apresentação. E aí, claramente, vocês vão acompanhando e apresentando a dúvida de vocês a partir da nossa conversa de hoje, tá bom? Então, a disciplina é Comunicação e Expressão, sou o professor João Carlos, e como eu faço ao longo de todas as aulas, eu trago para vocês uma frase, né, um pensamento, para que a gente possa discutir, possa trazer isso como a inspiração, né, o motivo da aula de hoje, tá? Então é uma frase de Edward Bulwer Lytton, tá? Que ele diz: a magia da linguagem é o mais perigoso dos encantos. E é legal que a gente pense nisso como essa possibilidade que a língua nos dá, né? A possibilidade de usá-la de forma mais encantadora ou de forma mais ameaçadora, o quanto que o manuseio da língua ou a possibilidade de saber usá-la de forma adequada, como nós comentamos na nosso último encontro, faz toda a diferença, né? Então, quantas pessoas usam a linguagem para ofender, para atacar algumas pessoas, né? Ou como nós temos ultimamente visto diversos casos de bullying, mas ao mesmo tempo como nós podemos usar a linguagem de forma, né, a acolher as pessoas, estar próximos dela, a trazer uma palavra de conforto e assim por diante. Tá? Então vamos pensar nessa situação em que a linguagem se torna fundamental na aprendizagem educacional, na escola, educação básica, e o quanto que é importante que a gente mostre para os seus alunos que os possíveis usos, que as possibilidades de uso da linguagem, elas são fundamentais. Então, pensando naquilo que nós já discutimos no último encontro, para que a gente mostre que há diversidade, há uma grande diversidade de linguagem, de possibilidades de variações linguísticas, e claramente que essas possibilidades nos apontam para um manuseio melhor e mais adequado de tudo aquilo que eu tenho enquanto a possibilidade de que eu tenha uma intenção comunicativa ou uma forma para que isso seja comunicado de uma forma mais eficiente, tá bom? Então, a aula de hoje nós vamos tratar sobre linguagem e comunicação, que é o tema que nós discutimos, a continuidade do tema que nós discutimos na primeira aula. E aí sim, a primeira situação que nós temos é a questão da interação verbal. E é bacana que a gente entenda, partindo daquela teoria, né, de concepção de que a língua está dentro desse processo de interação, né, de comunicação, ou seja, que há uma possibilidade, há um caráter da língua de que ela seja compreendida como um processo de interação, ou seja, não é um processo monológico, não é um processo de mão única, mas claramente há a ideia de que
há condições de entender que a língua ela vai funcionar de forma substancial a partir dessa interação. E claro que a gente coloca aqui verbal porque utiliza palavras, mas toda essa interação ocorre dentro de um meio, dentro de um contexto, de uma aplicação social, e claramente é o que nós apresentamos aqui para vocês dentro da corrente funcionalista. Ou seja, é olhar a língua em seu funcionamento, ou seja, compreender a língua, como ela ocorre, como ela aparece na sua função social. Ou seja, que a gente olhe para o nosso aluno, olhe para as crianças que estão na escola e que nós percebamos os usos possíveis que a linguagem tem, os usos que eles estão aplicando ali, e claramente que isso seja matéria para discussão em sala de aula, para discussões sobre variedades linguísticas, sobre a norma culta, sobre a riqueza que essa linguagem tem, possibilitando assim interações diferentes, ou que a gente pode chamar de distintas. Então, isso é legal que a gente olhe, porque o funcionalismo ele parte de uma corrente que era o estruturalismo, tá? Que entendia a linguagem de uma forma mais com funções mais bem definidas, menos articuladas entre si, né? Ou seja, que elas tivessem segmentos mais claros, né? Ou seja, sem muita transformação, mas o funcionalismo percebe que essas categorias elas vão sendo muito divididas, muito alteradas, de acordo com as interações possíveis. Então, nós comentamos um pouco disso. Se nós entendemos que a linguagem ela é dinâmica, ela é dualógica, ela parte desse princípio de que há pelo menos dois seres ali se comunicando, uma interação verbal, nós partimos da compreensão de que essas interações elas nunca são fechadas, não são regulamentadas por uma norma rígida e que ela controla tudo. Então, se nós entendemos isso, nós percebemos basicamente que no processo educacional, na escola, lá na prática, o processo vai ser o mesmo, tá? Então a criança, ela não vai abandonar a variedade que ela já tem, a linguagem que ela já tem, não vai abandonar aquilo para adotar só a norma culta ou só a norma que é apresentada pela escola. Então esse é um ponto bacana para que a gente entenda que é necessário que nós entendamos o quanto que a linguagem, nesse processo dinâmico, ela precisa ter uma construção de sentido. Então, é necessário que nós mostremos para os nossos alunos o quanto que aquela variedade que o aluno já fala é uma variedade adequada para determinado contexto, que há outros contextos que exigem outras variedades linguísticas e assim por diante. Então, a adequação, ela se insere nesse processo contextual da interação verbal, tá? Então, é importante que a gente note isso para que a gente entenda que nessa interação verbal, é o que nós vamos chamar do processo comunicativo. Tá? Lembra que na aula passada eu falei um pouquinho do modelo de Jacobson para vocês? Nós vamos entrar nesse modelo aqui. E aí eu retomo o que nós falamos na aula passada, vamos entender isso na prática aqui, mas entender que o modelo de Jacobson também não é um modelo único e pronto que vai solucionar todas as nossas dificuldades de comunicação. Mas é um modelo muito consistente, muito claro, para que a gente entenda como esse processo de interação ele tem um ciclo, né? Claro que a Jacobson ele não previu todas essas conexões ou todas essas interferências, mas claramente ele consegue mostrar para nós que há uma comunicação, tá? Há elementos dentro de uma comunicação que podem facilitar ou podem produzir os efeitos de sentido esperados pelo emissor ou pelo destinatário, ou seja, há textos que vão atender de uma forma melhor o interesse da publicidade, há textos que vão atender melhor a função de trazer uma discussão de um conteúdo mais denso, mais sério, há textos que vão trazer uma função muito mais emotiva e psicológica, ou seja, a estruturação dessa linguagem por meio da sua intenção comunicativa fica muito clara e é muito bacana para que a gente leve isso para os alunos, porque é ali que nós conseguimos evidenciar e destacar o quanto que a linguagem pode ter uma função muito prática, né? É um modelo fácil para que a gente consiga trabalhar com os nossos alunos e mostrar a eles
como esse processo de interação ocorre, tá bom? Então, eu já havia comentado com vocês, trago aqui a imagem para que vocês tenham acesso a tudo isso, tá bom? E claramente para que a gente perceba o que pensou, né, Roman Jakobson. Então, são 6 elementos, tá certo? Que vão se desdobrar depois em 6 funções. Então, nós vamos primeiro para esses elementos, depois nós vamos para as funções textuais que esses elementos geram para nós ou foram pensadas, refletidas na teoria de Roman Jakobson. Então, claramente, para que eu tenha essa interação verbal, para que eu tenha essa comunicação, eu preciso que tenha o emissor, tá certo? Que, para quem lembra aí, para quem é da época das cartas, você tinha, né, na parte da frente da carta lá a palavra remetente, né, ou seja, aquele que vai a falar, aquele, no caso aqui, eu estou sendo o emissor, ou a pessoa que está falando, ou a pessoa que está escrevendo, a pessoa que está mandando a carta, e claramente eu preciso ter um receptor, ou um destinatário, ok? E, curiosamente, eu volto no que eu acabei de comentar. Para que eu tenha essa interação verbal, para que eu tenha esse processo dialógico de comunicação, eu preciso ter no mínimo, 2 pessoas conversando, 2 pessoas interagindo, por meio do texto, por meio de uma interação oral, por meio de imagens e assim por diante. Tá? Então, nesse processo, para que a mensagem do emissor chegue ao receptor, ela tem claramente alguns elementos. Primeiro, que é o contexto. Tá? O contexto, ou seja, aquilo que está em volta desse referente, ou seja, está em volta daquilo que está sendo dito. O que é para nós, claramente, tá? É aqui, se a gente for pegar o nosso exemplo aqui, que é a sala de aula, tá? Que é o contexto de aprendizagem, que é um curso universitário, e assim por diante. Eu tenho a mensagem, que é o conteúdo, aquilo que está sendo dito. No nosso caso aqui, para ficar bem claro, é aquilo que nós estamos discutindo sobre a linguagem, sobre a disciplina de comunicação e expressão. Nós temos um canal, e esse canal, para nós aqui, é o Microsoft Teams. Nós estamos utilizando na internet, o modo de digital, tá certo? E o código, que é a língua portuguesa, tá? Então, pegando aqui o nosso exemplo para ficar bem didático, bem fácil para que a gente consiga visualizar isso. Então, no nosso caso aqui, eu sou o emissor, vocês são os receptores, o nosso contexto é o contexto da universidade, da Unismar, um curso de graduação, no ensino superior, da disciplina de comunicação e expressão. A mensagem é o conteúdo dessa disciplina, que nós estamos trabalhando sobre interação verbal, sobre a linguagem. O canal aqui é o suporte, a internet, o suporte que nós temos do Teams, e o código é a língua portuguesa. Tá certo? Então, esse é o modelo de Jacobson que vai trazer essas categorias que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, até coloco essa imagem, repito para vocês essa imagem do telefone antigo, daquele telefone com fio, né? Diferente hoje do que nós temos, né, dos celulares. Acho que muitos aqui de vocês nem conheceram o telefone sem fio, telefone fixo sem fio, mas é essa imagem clássica, essa metáfora. Né? Então, alguém, quando pegava o telefone para ligar, para falar algo com alguém, então ele era o emissor, ok? Então, claramente, quando ele ligava, ele era aquele que falava, trazia uma notícia, ia contar uma fofoca, ia contar alguma coisa importante, ia fazer um convite, ia avisar sobre um evento, ia avisar sobre alguma situação. Então, ele é o emissor. Quem recebia, né, essa ligação, que ia, né, receber a chamada, era o receptor. Tá? Então, quem atendia do outro lado era realmente o receptor, ou seja, aquele a quem se dirige. Tá? Aquele a quem se dirige. A mensagem é o conteúdo da conversa, né? Ou seja, é esse conteúdo que vai ser trabalhado, que vai ser falado, se é a fofoca, se é sobre uma informação importante, se é um encontro, se é combinar alguma coisa, assim por diante. O código, claramente, é a língua portuguesa, tá? Então, quem está falando aqui, no nosso caso, língua portuguesa, mas poderia ser o código de qualquer outro código, língua inglesa, língua francesa, assim por diante, alemã, tá? O canal, aí sim, é o meio físico,
no caso aqui do telefone, essa questão, né, da tradução por meio da vibração que nós vamos ter, da captação que o telefone fazia, levava isso, né, com emissões de ondas por todo o cabo. Imagine uma ligação, né, lá do Rio Grande do Sul até o Ceará, lá em Fortaleza. Tá? Então, tudo isso era passado por meio das vibrações da ligação do fio, que ia chegar em centrais, que ia transmitir para outras centrais, até chegar do outro lado, né, para chegar no receptor. E claramente aqui no caso seria então o nosso canal, o telefone. E aí o referente ou o contexto, tá, é aquilo que vai estar fazendo ali para nós, basicamente sobre esse ambientação, ou seja, aquilo que está circulando. Então, se é o referente é essa conversa informal, uma conversa de trabalho, é aquilo que está sendo apresentado, tá bom? Então, basicamente, nós temos isso, tá? Então, se a gente volta, né, pensando no nosso caso aqui, eu seria esse emissor, vocês são os receptores, a mensagem é o conteúdo que nós temos da aula de hoje, o código é a língua portuguesa, o canal é a internet, e o suporte do Teams que nós temos, e o referente é todo esse invólucro da disciplina de comunicação e expressão, dentro do contexto da Unisumar, que nós estamos num curso de graduação. Tranquilo? Professor, entendi isso, acho que é fácil para que eu compreenda, mas como que eu levo isso para a sala de aula? Como que eu vou trabalhar isso no sexto ano, no sétimo ano, no nono ano ou no ensino médio? Tá? É possível? Sim, é muito possível. Então, a partir do momento que você simula essas funções numa apresentação que você possa fazer, ou numa experiência prática que você possa fazer em sala de aula, vai ficar muito claro para eles. Tá? Um exemplo claro, e por isso que eu trouxe aqui para vocês essa imagem no celular, é aquela experiência muito simples, que é fácil de ser produzida em sala de aula, que é o telefone que você produz com dois copos de plástico, né, ligadas por um fio de barbante, e que ali você vai fazer, né, essa experiência do aluno falar e ouvir do outro lado. Então você vai ter alguém que vai estar falando, você vai ter o receptor que está recebendo, você vai ter o conteúdo, a mensagem, claramente isso pode ser combinado ali com os alunos, você vai ter o código, a língua portuguesa, você vai ter o canal físico, e ele vai ver que é de um copo, a vibração do som vai passar pelo fio do barbante e vai chegar do outro lado, e você vai ter referente ao contexto, uma experiência em sala de aula, no ambiente escolar, padronizada. Você pode também fazer uma videochamada, né? Dependendo do recurso que a escola tiver, você pode combinar com uma professora de um outro ano, você pode fazer essa videochamada, né, de uma sala para outra sala, então do sexto A conversando com o sexto B, do oitavo A conversando com o oitavo B, e aí, né, pensar na discussão de um texto, e claramente você tem que pensar nos recursos que são disponíveis. Ou outra brincadeira muito simples, que também dá a possibilidade para que os alunos percebam isso, é a brincadeira do telefone sem fio. Na brincadeira do telefone sem fio, você vai ter uma mensagem, né, que a professora, o professor pode elaborar. A partir do momento que ele fala, ele é o emissor, ele vai ter um receptor. Claro que essas funções vão sendo trocadas e alternadas constantemente, né? Porque eu falei, eu sou o emissor, daí o aluno que ouviu, ele é o receptor, mas ele também vai falar, então ele vai se tornar também emissor receptor, vai ter a mensagem, que é aquilo que vai ser dito a partir de um texto combinado, de uma ideia que o professor ali articule, tem o código, que pode ser uma atividade que ser feita em língua inglesa, se a escola tiver a disciplina de língua inglesa, língua espanhola, e assim por diante, língua francesa, depende da escola. Você tem o canal físico, né, que é a boca e o ouvido de todos, que vão estar passando ali, e você vai ter referente, que é o contexto, tá? Ou seja, aquilo que envolve toda aquela experiência. Ah, professor, eu posso fazer uma atividade de troca de bilhetes? Pode, tá? Repare que nós temos diversas situações em que essa teoria do Roman Jakobson pode ser aplicada sem problema nenhum, tá? Uma troca de bilhetes, uma comunicação mais formal, de uma troca de cartas ou de e-mails, se você quiser atualizar essa produção. Você pode fazer essas experiências que eu já falei, do telefone sem fio, do telefone
de barbante, pode fazer uma videochamada. Se a escola tiver outros recursos que permitam, você também pode utilizar recursos tecnológicos que favoreçam isso. E claramente fica fácil para você pontuar para os alunos e mostrar para eles que existem elementos básicos de uma comunicação. Ou seja, que esses elementos permitem que a comunicação seja interativa, dialógica e claramente tenha sua função bem executada. Né? Então, vamos imaginar telefone sem fio. Né? A partir do momento que alguém não entenda muito bem o que foi dito, ou alguém fale muito baixo, o outro não ouça, ou por vontade própria a pessoa mude o conteúdo ali, nós teremos um ruído nessa comunicação. Então, a mensagem que saiu raramente vai chegar até o final da mesma forma. A mesma coisa que pode acontecer lá com o telefone que nós fazemos via barbante. Né? Então, se a pessoa falou baixinho, se o fio não está bem estendido, pode ser que o receptor não entenda bem. E aí a gente tem alguns ruídos que possam interferir. Então, olha que simples, que fácil e que exemplos significativos que nós temos para mostrar para os nossos alunos o quanto que essas funções dentro da interação verbal, da comunicação, permitem que a gente tenha uma produção de texto com significado, tanto na oralidade quanto no texto escrito. Tá? A gente pode trabalhar, como eu falei, com e-mail, podemos trabalhar isso com bilhetinhos simples, pode trabalhar com o texto que vai para as redes sociais, claro, sempre adequando a idade e a possibilidade dos alunos usarem essas ferramentas, mas tudo isso é possível. E aí, claro que a gente entende que, esse talvez é um ponto interessante, essas 6 funções, essas 6 categorias da comunicação, elas permitem que nós possamos olhar para essa produção de texto e entender que essa produção de texto, ela produz algumas funções de texto de acordo com a intenção. Então, é o que o Fiorin nos diz, ó, quando dirijo a palavra a alguém, ele é o tu, ou seja, quando ele passa a ser o eu torno-me tu. Isso nos dá a ideia de que a linguagem, a comunicação, ela é dinâmica. Então, eu não sou sempre o emissor e vocês não são sempre os receptores. Há uma comunicação. Então, se vocês mandarem uma mensagem agora no chat, nós teremos essa troca de papéis. Eu vou ser o receptor e vocês serão os emissores, como aconteceu na primeira aula, como pode acontecer na terceira, na quarta, assim por diante. O que mostra que eu não tenho uma categoria sempre fixa. Eu posso começar uma conversa em inglês e posso terminar essa conversa em português. Eu posso começar falando sobre futebol e posso terminar falando sobre vôlei. Eu posso começar essa escola dentro da escola e posso terminar essa conversa num ambiente totalmente diferente, lá na minha casa, na rua e assim por diante. Então, essa troca, essas situações de comunicação que são sempre mutáveis, né, se transformam, elas vão gerando para nós características de que esse elemento, ou seja, essa roda que parece ser perfeita, ela sempre tem ali alterações, e o que é normal. Então, o que a gente precisa mostrar para o aluno, vou só voltar no slide anterior, é que esses elementos, eles não são sempre fixos. Foi o que eu comentei na primeira aula para vocês. Nós temos a transformação ou a mudança do contexto, do emissor, do receptor, numa conversa que envolva 2, 3 pessoas, ou num texto que envolva mais pessoas, de forma constante. E aí vem a pergunta, professor, como assim essas características, ou seja, essas particularidades da comunicação vão gerar para nós funções? Então, é isso aqui que a gente tem, tá bom? Como assim? Ó, como eu penso na função referencial ou denotativa, eu estou pensando na função em a importância, aquilo que está mais claro, é basicamente a transmissão de conhecimento. Então, quando o texto é um texto científico, é um texto histórico, é um texto que vai trazer um conteúdo mais sério, mais importante, uma linguagem mais formal, uma linguagem muito mais normalmente feita
contada em terceira pessoa, ela tem função referencial, porque basicamente ela está pensando naquilo que nós estamos falando do conteúdo, ok? A função emotiva é aquela que vai basicamente transferir, tá, uma carga de emoção, uma carga de sentimentalismo, uma carga muito próxima, né, daquilo que eu sinto, que eu gosto, normalmente feita em primeira pessoa, onde você vai exteriorizar essas características pessoais. A função apelativa ou conativa é aquela que está centrada em convencer a pessoa, aquela pessoa que está ouvindo. Tá? Então, textos publicitários, textos de venda, textos que vão ter uma função de apelar, de convencimento, muito maior do que, por exemplo, a função referencial. Já a função fática é aquela que está basicamente centrada no canal, em estabelecer o canal, tá? Só para que você tenha ali o canal funcionando, ou seja, para que você perceba que a pessoa está te ouvindo ou não. Tá? Então, são muitas vezes aquelas conversas que você tem, às vezes, rápida no elevador ou no corredor, ou quando você está conversando com alguém, ó, tá me ouvindo? Ô, bom dia, tudo bem? E a pessoa, oi, tudo bem? Então, só para você perceber que o canal de comunicação existe, está estabelecido. Ah, tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Ah, tá. Ok, aí tá tudo certo. Vai chover hoje está frio, hoje está calor. Então, não é uma função que vai se estabelecer por um texto denso ou por uma necessidade maior de aprimorar ou aprofundar essa conversa. A função poética, aquela que está centrada na mensagem, tá? Onde o modo de escrever, ou seja, a forma que o texto é organizado, se torna mais significativo do que necessariamente, né, convencimento ou estabelecer o canal. Então, é o que normalmente os textos literários exploram, né? A forma, formas de contar, tipo de vocabulário, que linguagem você utiliza. E a última função é a função metalinguística, ou seja, que está centrado no próprio código. É quando você utiliza o código para falar sobre a própria língua. Tá? Então, quando você diz, você sabe o que é um silvo? Então, um silvo é a mesma coisa que um apito, que um assobio, muito alto. Então, repare, é a linguagem explicando a própria linguagem. Tá? Professor, como que eu encaixo isso aqui? Opa, é isso aqui, ó. Esse é o grande ponto que a gente precisa lembrar. Tá? Esse é um ponto bacana. Então, nós vamos juntar, vou voltar aqui para vocês, tá bom? Opa, aquele processo de comunicação com que funções cada um dos tratamentos vai gerar para nós. Então, vamos lá. Ó. Se o emissor é aquele que causa para nós ou que inicia a conversa, então, e ele naturalmente vai falar de alguma coisa que o interessa, basicamente nós entendemos que essa é uma função emotiva. Normalmente fala-se em primeira pessoa, conta-se uma história particular, fala-se sobre seus sentimentos, sobre suas ideias e assim por diante. Tá? Se o receptor, o objetivo do texto é focar no receptor, nós temos a função conativa ou a função apelativa. Tá? É aquela função que eu estou preocupado em convencer aquele que está ouvindo, aquele que é para que ele compre, para que ele faça o que eu estou pedindo. Então são textos normalmente textos de função de marketing, de vendas, textos publicitários e assim por diante, tá bom? Quando eu penso no contexto e nessa função referencial, são textos que estão basicamente pensando nesse conteúdo, né? Pensando basicamente num texto onde o mais importante é você discutir um tema sério, um tema mais denso, o que nos leva a textos científicos, a que nos leva a textos acadêmicos, textos que vão trazer muitas vezes uma mensagem mais profunda, assim por diante. Os textos que estão focados na mensagem, ou seja, como aquilo é dito, como eu vou expressar tal coisa, é o que nós entendemos que é a função poética, ou seja,
textos literários, poemas, prosas, contos, romances e assim por diante. Tá? Quando eu tenho o foco na função fática, em estabelecer o canal, é aquele que estou preocupado, ou são textos que estão alinhados com essa necessidade de saber se o canal funciona. Ô, boa tarde, tudo bem? Ô, bom dia, tudo bem? Vai subir no elevador? Vai descer? Tá me ouvindo? Tá me escutando? Tudo bem com você? Passou bem o dia? Ou seja, é esse estabelecimento da comunicação por meio de um canal. Tá? E aí, claramente, a função metalinguística é aquela que está voltada para o código. Tá? É quando você usa a linguagem para explicar a própria linguagem. Quando você usa a linguagem para explicar ou clarear um pouco, tá? Aquilo que a própria linguagem diz. Então, como eu disse, quando você diz, às vezes, uma palavra difícil, ou quando o próprio texto vai falar sobre a sua concepção, né, falar sobre o que é ser um texto, então você tem essa função metalinguística que a gente chama. É importante que você note isso tudo aqui, tá? Aqui, Roman Jacobson entendeu que cada forma de comunicar tem uma intenção comunicativa. Não quer dizer que as coisas se isolem, tá? Mas que, de acordo com a intenção comunicativa, há uma função textual. Então, o emissor que está mais próximo de si, mais próximo do discurso de primeira pessoa, tem uma função, tem uma possibilidade de exercer a função de um texto mais emotivo, sentimental. Da mesma forma que os textos que estão focados no outro, né, tem essa função de apelar, de convencer, e assim o texto que está pensando nesse assunto, nesse contexto, vai trabalhar com a função referencial. Então, isso é claro. Então, se eu voltar aqui para vocês, acho que vai ficar clara essa comparação. Tá? Que os mesmos elementos da comunicação, por intenção comunicativa, geram para nós funções dentro da linguagem. O importante que a gente entenda, e aqui eu volto lá para a primeira aula para que as coisas fiquem claras, a gente consiga delinear isso, é que essas funções elas não são sempre instantes, elas não são sempre fechadas. O próprio Roman Jacobson previu que há ruídos. Tá? Então eu posso ter um texto que explore essa função fática com uma intenção literária. Eu posso ter um texto referencial repleto de referências apelativas. Claro que essa reflexão nós podemos levar para os nossos alunos, é importante que a gente leve, que não há na comunicação, como o Roman Jacobson pensou, apenas uma situação, um circuito fechado de comunicação, só um modelo de comunicação. Claramente há ruídos que interferem de fora para dentro. E aqui vários exemplos nós podemos pegar. Quando você está conversando lá com seu amigo, com a sua amiga, e uma terceira pessoa ingressa nessa conversa, você tem uma interferência. Quando o professor está lá dando aula na sala, e aí a coordenação ou outro aluno bate na porta e entra nessa sala, há uma interferência. Quando você está fazendo uma ligação de vídeo, só de voz com outra pessoa, e o sinal cai, há uma interferência, depois ele volta. Reparem que esse modelo do Roman Jacobson, ele é muito bacana, porque é muito fácil e muito concreto para que a gente mostre para os alunos como a comunicação, como esse diálogo de comunicação, essa interação verbal, ela ocorre, como ela é eficiente. O que claramente nós precisamos perceber é que tudo isso que é colocado aqui, ele passa também por diversos ruídos. Há interferências que elas não são controláveis, tá, diante de uma conversa, diante de um texto, diante de uma comunicação verbal. Então, essa interação, ela supõe, tá, nitidamente, um dialogismo, uma conversa, um diálogo que pode ter diversas formas de ruído e que vão interferir, às vezes no código, às vezes no canal, às vezes na função do emissor, na função do receptor e assim por diante. Mas o que é legal que a gente perceba é que tudo isso é um contexto simples, assim, muito concreto, para a explicação de como a linguagem, como essa interação verbal,
ela é significativa, como que ela ocorre e como nós podemos alterar o nosso texto de acordo com a intenção. Se eu quero tratar de um texto, um conteúdo mais denso, eu vou utilizar a função referencial. Se eu quero tratar de uma forma mais lírica, uma forma mais pensando na mensagem, função poética. Se eu quero fazer um texto de marketing, dentro daquele universo de convencer, fazer uma venda, um texto de função conativa e assim por diante. Tá? Então é bacana quando nós temos essa visão e nós conseguimos mostrar para o aluno que, de acordo com a intenção comunicativa, você tem que produzir um texto adequado para aquele contexto. É o que eu volto lá na primeira aula e deixo claro para vocês com relação às diferentes formas de falar, as variações linguísticas. Então, quer dizer que uma variação regional ela está errada, que uma variação geográfica ela está errada, que uma variação histórica está errada? Não. Quer dizer que é necessário que a gente entenda que há adequações e inadequações de acordo, desculpa, com a função comunicativa, com a intenção comunicativa. É o que nós percebemos aqui com Roman Jacobs. Ok? Está claro isso para todos? Então vamos mais um pouquinho. E aí eu entro na questão da leitura. Como que a leitura ocorre? Claro que tanto a leitura quanto a escrita vão passar por todo esse desenvolvimento, né, cerebral que nós temos, do amadurecimento cerebral, conhecimento do código. Claramente, para que eu entre na leitura e na escrita, eu passo pelo conhecimento do alfabeto, conhecimento das vocais, das consoantes, das sílabas que vão se formando, dos sons que elas se produzem. Eu preciso conhecer esse código e, a partir disso, entender que os signos, como nós falamos na aula passada, são formados de forma arbitrária e que eles precisam ter toda essa noção do que vai significar, vão adquirindo vocabulário, mas claramente a gente precisa entender, como a COC nos apresenta, que ela vai depender do sujeito, da linguagem e do texto e do sentido que se adota. Tá? Esses são os elementos que a gente precisa entender. O que isso quer dizer para nós? Tá? Que, basicamente, o texto e a leitura ela vai partir para nós dessa capacidade de interação do aluno, do sujeito, leitor, com aquele texto, com aquela linguagem. Então, se ele já não conheceu o código, ele já não consegue fazer a leitura. Se ele não conhece o vocabulário e não procurar conhecer o vocabulário, ele também não vai conseguir fazer a leitura. Mas, claramente, ele precisa que eu tenha esse leitor, que esse sujeito leitor que conheça o código, tenha sua experiência de mundo, seja atualizado, seja sempre refletido ali. Eu preciso que o texto traga toda essa produção contextualizada, e a gente volta aqui, ou seja, de quem é esse leitor, quem é esse sujeito. A linguagem precisa estar adequada e, claramente, aquilo que se espera a partir dessa leitura. Ou seja, o texto por si só, ele não é completo. Ele precisa que alguém complete o seu sentido. Quem completa esse sentido é o leitor, com a sua experiência de mundo, com o seu conhecimento de mundo, com a sua vivência. E o que nos mostra que ele precisa estar dentro do contexto, estar dentro de uma noção de abordagem desse texto, para que aquilo possa produzir um sentido significativo e válido para ele. Então, olha que legal. Não é um texto que o autor faz que ele está totalmente repleto de significados por si só. O texto por si só, ele tem o seu conteúdo, ele tem o seu significado, mas quem vai dar a ele sentido, quem vai, através do processo de leitura, decodificação e significação, todas essas etapas de leitura, quem vai dar uma resposta ao texto é o leitor. Nós precisamos entender que nesse processo de leitura, de aprendizagem de leitura, de aquisição da linguagem na escola, é preciso que a gente mostre para o aluno a importância dessa interação. Que, da mesma forma que interagir verbal talvez seja mais claro para o aluno, é necessário que ele interaja para que haja comunicação, o texto é a mesma coisa. A construção de sentido depende do leitor. Então, não quer dizer que ele leu o texto e não entendeu. Não. Então, faltou interação, ou elementos faltaram para que essa interação produzisse sentido para ele. Então, pode ser que o código estava muito difícil para ele, pode ser que aquele contexto e aquele conteúdo também não era acessível, que faltou uma experiência prévia de leitura e de conhecimento de mundo,
mas claramente isso precisa ser trabalhado para que o processo de leitura e formação do leitor seja realmente significativo e traga a esse aluno uma qualidade de leitura. Por quê? Porque se ele não tiver, e aqui, claro, né, nesse processo, conhecimento linguístico, ou seja, se ele não conhecer basicamente a língua, aquele vocabulário, como o texto se organiza, a questão do que o texto está querendo dizer, as intenções comunicativas que ficam a partir daquela organização gramatical, a partir da escolha daquele léxico, ou seja, você começa a entender que o autor escolheu determinado vocabulário e não determinado outro vocabulário, escolheu esse sinônimo e não aquele lá, porque basicamente ele tem ali uma organização, uma intenção comunicativa que faz parte desse processo, ou seja, a interação do leitor. Então, o leitor vai, com seu conhecimento linguístico, interagindo com o próprio texto, o que vai produzindo para ele, então, uma formação crítica e significativa de todo esse processo. Junto com isso, entra o conhecimento de mundo, né? Então, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre aquele assunto, provavelmente, quando vai ler aquilo lá, vai ter muita dificuldade, né? Então, coloquei aqui como exemplo uma foto de Fernando Pessoa. Se a gente não consegue, de forma nenhuma, identificá-lo aqui, tudo que a gente possa falar sobre a pessoa, sobre a sua vida, vai ficar sem sentido. Ou seja, nós precisamos ter o conhecimento de mundo. Primeiro conhecimento de mundo que Koch nos dá, que é claramente a respeito das coisas do mundo, né? Ou seja, aquilo que está muito pronto, tá pronto, ou seja, está ali que a gente aprende, capital do Brasil, capital do seu estado, conhecimento sobre leis, conhecimento sobre o funcionamento do mundo e claramente sobre, aí sim, conhecimento pessoal, né? Aquele conhecimento das coisas que você vai vivenciando e vai aprendendo, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que machuca, aquilo que não machuca, e isso vai dando a possibilidade de você incorporar esses conteúdos dentro da sua leitura, certo? E por último elemento para nós, que é o conhecimento socio-interacional. O que seria esse conhecimento socio-interacional? Que é o conhecimento que nós temos a partir dessas interações em loco, em vida, a partir do conhecimento que nós temos de três tipos que eu coloco: ilocucional, comunicacional, metacomunicativo, opa, quatro, né? Perdão, falei errado. E superestrutural. Tá? Então, esse conhecimento socio-interacional vai ser subdividido em quatro aspectos, que são, perdão, o ilocucional, ou seja, que é aquele que o leitor entende a comunicação comunicativa, o propósito daquela fala, o propósito daquele texto, o objetivo pelo qual o autor escreveu, falou, desenhou, produziu aquele texto. O comunicacional, ou seja, que o autor, que o leitor reconheça que o texto tem um objetivo, né? Também ele tem elementos que estão adequados àquele objetivo. Se é um texto formal, linguagem formal, se é um texto informal, linguagem informal, se é um texto literário, se é um poema que utilize versos, utiliza as estrofes, se é um poema, se é um texto narrativo que vai ter uma organização em prosa, vai trabalhar com personagens, com espaço, ou seja, que há ali uma informação necessária a ser comunicada. O metacomunicativo, que é a ideia de que o interlocutor vai, a partir daquela mensagem, daquela interação, vai compreender e vai conceber a organização do texto, vai entender o texto, como ele se articula, como é aquela narrativa, como aquelas informações, quais são os exemplos, se tem a fala de autoridade, não tem uma fala de autoridade, como isso se articula, e claramente o conhecimento superestrutural, que é aquilo que a gente tem quando a gente percebe que o texto está fazendo uma conexão, tá, com alguma coisa objetiva, com alguma coisa que está próxima dessa ordenação natural, ou que está fazendo uma crítica, ou que está fazendo uma apresentação de elementos que estão dentro dessa possibilidade social, dessa estruturação de unidades que são unidades que nós utilizamos na nossa vida, utilizamos na nossa comparação natural. Bom, é isso que eu percebo, que o meu aluno ele não começa a ler e tem toda essa capacidade, todas essas habilidades. São habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica nesse processo de formação. É ali que eu percebo que esse aluno tem espaço
para que ele consiga desenvolver as capacidades e que ele possa ler um texto informativo, ler um texto que é um texto instrucional, que é uma regra de um jogo, ler um texto literário, ler um texto publicitário ou um infográfico que vai trabalhar com imagens e palavras, né, o texto verbal e não verbal, que ele possa trabalhar com textos em vídeo, textos escritos, comunicação oral, e que tudo aquilo consiga ser manuseável por esse aluno, para que ele perceba que há uma possibilidade de produzir e também ler esses textos de forma crítica, de forma consciente, de forma que ele seja adequado ao contexto comunicativo que ele tem. Tá bom? Chegamos então ao nosso final do nosso segundo encontro. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aí percebido a importância da linguagem, da comunicação, como isso se articula. E eu trago um poema hoje de um outro poeta, né? Falamos da Cora Coralina no primeiro encontro, agora o Ferreira Goulart, também já poeta falecido, que ele nos retrata uma cena bem interessante, bem reflexiva. Claro que é um texto poético, que usa uma linguagem diferenciada, que está escrito em versos, e que vai trazer uma crítica, e claramente com uma intenção. Então, o homem comum. Eu sou um homem comum, de carne e de memória, de osso e esquecimento. Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião. E a vida sopra dentro de mim, pânica, feita a chama de um maçarico que pode subitamente cessar. Sou como você, feito de coisas lembradas e esquecidas, rostos e mãos, o guarda-sol vermelho, ao meio-dia, em pastos bons. Defuntas alegrias, flores, passarinhos, facho da tarde luminosa, nomes que já nem sei. Então, claramente uma reflexão, né, sobre esse super-homem, essa super-mulher, que precisa saber de tudo, precisa lembrar de tudo, precisa ter esse modelo de corpo, esse modelo de comportamento, esse modelo de inteligência. E ele diz: olha, eu sou mais um entre tantos que têm dificuldades, têm facilidades e que vivem essa experiência, tá certo? Espero então que vocês tenham gostado, que tenham refletido bastante sobre a função da linguagem, sobre a língua portuguesa, como nós podemos acessá-la, levá-la para a educação de uma forma significativa e reflexiva para os alunos, e claramente entendendo que nós podemos ter uma experiência muito produtiva de compreensão da linguagem e de formação a partir dessa linguagem, tá certo? Um grande abraço para vocês, e aí a gente se encontra na próxima quinta-feira para que a gente continue essa disciplina tão bacana em comunicação e impressão, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima quinta-feira. Até mais. Muito bem, agradeço ao professor pela aula de hoje e espero vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, com a nossa terceira aula ao vivo da disciplina. Tchau!